Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa terça da conquista. Eu quero ministrar essa noite a palavra do Senhor que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, que fala da dúvida de João Batista, mas também tem um convite, né? O convite gracioso, inclusive, de Jesus ao final do capítulo. Então nós vamos tratar deste tema hoje, da dúvida de João e do convite de Jesus para a sua vida. Amém? Eu quero orar essa noite, antes de começarmos a nossa ministração. Pai querido, muito obrigado por teu amor, tua bondade e tua misericórdia. Quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade em ministrar a tua palavra. Queremos, ó Deus, convidar a ti e ao teu Santo Espírito para que esteja conosco, para abrir a nossa mente, o nosso coração e nos dar entendimento para compreender a tua palavra e a tua vontade, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Glória a Deus por esta oportunidade. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo para participarmos da palavra do Senhor nessa noite. O texto desta noite, como eu já disse, está no capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, né? É um convite gracioso, inclusivo, de Jesus. Tá? Então, nesse capítulo 11 de Mateus, ele apresenta o quê? Uma pergunta-chave. Jesus é o Messias? É? Jesus é mesmo o Messias? Esta era a dúvida de João. A dúvida de João. Então, mas nós podemos observar que que em toda a Escritura, do início ao fim da Escritura, ela apresenta o quê? Apresenta a vinda de Jesus, trazendo com ele o seu reino para implantar na terra. Tá? Então, o reino de Deus, o reino dos céus, com a vinda de Jesus, ele foi implantado para que eu e você pudéssemos participar dele, pudéssemos entrar no reino pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor. Amém? Então, que se nós observarmos o ministério de Jesus desde o início, né, durante os seus 3 anos e alguns meses que ele viveu revelado como Jesus, com o seu ministério de pregação, ministério de cura e o ministério de ensino da palavra, ensino do Evangelho de Deus. O seu ensino comunicava que as boas novas do reino, a sua pregação anunciava que o reino de Deus estava perto. Então nós temos que tanto a sua cura, assim como o seu ensino e a sua pregação, era um sinal de que o reino de Deus estava realmente chegando. Então, a pergunta é: o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? A resposta é o reino espiritual. Como ele vem? Ele não vem com visível aparência. Ele não é exterior a ponto de alguém poder dizer ele ali ou ali está, conforme disse próprio Jesus em Lucas 17. E Paulo fala em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Então, onde ele está? Então, quando os fariseus perguntaram a Jesus, conforme Lucas 17, os fariseus interrogam Jesus, perguntando a ele quando viria o reino de Deus. E a resposta de Jesus é que o reino de Deus está presente, já está presente. Tá? É uma realidade o reino de Deus. Jesus diz para eles aqui no capítulo 17 de Lucas, versículo 20. Quando foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu:
Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ali ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Então, na mensagem desta noite, eu quero falar acerca da dúvida de João também, e principalmente da dúvida de João. Talvez esta também seja a dúvida de muitas pessoas nos dias atuais. Muitas pessoas estão em dúvida, mas será que Jesus veio? Será que Jesus veio e Deus está vendo a nossa situação? Será? Será que essa é a sua dúvida nessa noite? Será que você está passando por esta crise? Da crise da existência de Jesus? Jesus veio e a sua promessa é que ele vai voltar. Talvez seja por isso que muitas pessoas não estão entendendo. Talvez muitos não queiram entender também. As coisas estão acontecendo, está tudo errado. O certo agora é errado, o errado tem que ser aceito como certo. Não, isso é coisa do mundo. Isso é o inimigo tentando colocar na mente das pessoas que Jesus não está nem aí, que Deus não está nem aí. Não, mas eu quero te dizer que Jesus está sim, Ele está te vendo nesse instante, Ele tem visto as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Ele tem visto, Ele tem observado, Ele tem sentido as nossas dores. Amém? Então, acompanhe comigo a leitura do texto para a mensagem dessa noite. João 11 começa dizendo assim: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Quais são as instruções? As instruções que estão no capítulo 10 do Evangelho. Capítulo 10. E no versículo 2 diz: e quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu que aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho da salvação. Aleluia. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Eu quero ler, eu quero orar, querido. Eu quero orar agora nesse instante por você e para você. Amém? Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e pedir, meu Pai, por essas vidas que estão me assistindo nesse instante. Abençoe, Senhor, cada família, cada lar. Abençoe, Senhor, cada jovem, cada adolescente, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja conosco, Pai. Seja conosco durante este período que estamos juntos aqui. Eu aqui, os meus irmãos em suas casas, participando, meu Deus, desta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, nós vimos aqui um questionamento de João. Versículo 3. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Veja que João havia sido testemunha de Jesus. E por que essa dúvida? Por que esse questionamento inesperado? João havia predito que a vinda do Messias traria o que? Julgamento, extermínio do mal, separação do joio do trigo. Então, ele esperava, assim como os judeus da sua época, esperavam Jesus como um juiz escatológico. Aquele juiz que vinha armado com pá e com fogo, conforme Mateus 3,11, que diz assim: eu vos batizo, João dizendo para as pessoas que iam até ele para ser batizadas, eu vos batizo para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Este era João Batista.
Este era o anúncio de João Batista, mas agora João Batista está preso. João Batista está preso, então na cadeia ele tem dúvidas. Será que é este mesmo Cristo? É o Messias? Ou temos que esperar outro? Temos que esperar outro. Então veja o dilema de João. Embora Jesus tenha trazido bênçãos, tenha trazido as bênçãos do reino, esteja implantando o seu reino, esteja curando, esteja libertando pessoas, João está em dúvida. João está em dúvida. Mesmo assim, Jesus permitiu que o seu percussor, aquele que veio anunciar, aplanar os caminhos tortuosos para o Messias, permitiu que João fosse preso por Herodes. Então as notícias que João recebe fala de um Jesus benéfico, totalmente diferente daquele que ele pregava. Um Jesus acolhedor, um Jesus disposto a perdoar. E João então não entende. Por isso a sua dúvida, né? Por isso a sua dúvida. Então, João está preso. Então é evidente que ele tenha dúvida. Então pergunta a Jesus: és tu aquele? Ora, a pregação de João era uma pregação que confrontava o povo. Ele pregava arrependimento. Essa era a pregação de João. Ele pregava sobre o julgamento de Deus, o julgamento divino. Ele pregava sobre arrependimento, pregava sobre a purificação das pessoas. Ele chamava as pessoas de raça de víboras. Raças de víboras. O que vos induziu a fugir da ira vindoura? Está lá em Lucas 3, capítulo 3, versículo 7. Raça de víboras. Esta era a introdução da ministração, da pregação de João Batista ao anunciar o Messias. As multidões diziam para João: que havemos de fazer? Os publicanos, temendo, perguntavam a João: mestre, o que havemos de fazer? Até mesmo os soldados romanos, quando iam em missão para prender João, eles diante da pregação de João, eles voltavam sem levá-lo, e eles perguntavam a João: e nós o que faremos? Esta era a pregação de João, a pregação que transformava, que mudava verdadeiramente a vida daqueles que criam na palavra que era ministrada. Diferentemente de hoje, né, irmãos? Muito diferente. E muitas pregações maravilhosas que nós vemos por aí, né? Ouvimos pregações que nos deixam estonteados, né? Pela beleza das palavras, pelas belezas das frases. Oh, glória a Deus. Ninguém chama ninguém mais de raça de víbora. Glória a Deus, né? Pelo menos não temos mais isso em nossa época. Tá? Então, esta era a pregação de João. Mas a resposta de Jesus não foi uma resposta direta. Jesus não dá a resposta direta para João, mas ele aponta para a sua prática, para aquilo que os seus discípulos estão vendo, para aquilo que as pessoas estão presenciando. Ele manda dizer para João, fala para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, aleluia. Esta é a resposta de Jesus. A resposta: está sendo pregado o evangelho do reino de Deus está sendo pregado agora, glória a Deus, aleluia. Portanto, em Cristo se concretiza o tempo da espera da libertação. Talvez João não esteja entendendo naquele momento, mas ali está se concretizando aquele tempo da libertação que os judeus, que o povo de Deus tanto esperava. Amém? Então, é neste sentido a dúvida de João, porque João esperava um Cristo com uma foice, com uma pá na mão, com uma espada. Né? Isso muitos judeus esperavam, por isso muitos judeus não creram em Jesus. Amém? Mas então Jesus, ao dar a resposta para João, ele também define a sua missão, a missão de João, para aquelas pessoas que estão ali com ele, estão ouvindo os seus ensinamentos. Então, repare que a partir do versículo 7,
Jesus dá prova de que João verdadeiramente foi o enviado por Deus para preparar o seu caminho, o caminho para ser o percursor do Messias, aquele que viria para salvar, para curar, para libertar e instalar o reino de Deus sobre a terra. Mas nem por isso, nem por isso João Batista foi reconhecido como mensageiro preparador da vinda de Jesus. Tanto é que os judeus haviam enviado a João Batista sacerdotes e levitas para que João revelasse quem ele era, conforme está lá em João capítulo 1, versículo 19. João 1, versículo 19, diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não sou. E disseram-lhes, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dize respeito de ti mesmo? O que é que tu fala a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aleluia. Então João não foi reconhecido como o percursor de Jesus. Muitos duvidaram de João, né? Então Jesus agora dá testemunho de Jesus, dizendo que realmente Jesus dá testemunho de João, dizendo que realmente João é o enviado de Deus. E ele diz no versículo 11 do capítulo 11, que em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, e desde os dias de João até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, depois da cruz, depois da ressurreição, depois do Pentecostes, aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E por que ele é maior? Porque João pertencia à era anterior. João pertencia à era antes do Messias. É neste sentido que Cristo fala que o que é do reino, aquele que é do reino de Deus, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. É nesse sentido que Jesus fala que João era menor do que aqueles que pertenciam à nova era. Mas entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, quando ele fala tomado por esforço, nós podemos entender que os sacerdotes, os fariseus, os escribas, as autoridades que se julgavam donos da verdade do reino de Deus, quando na verdade eles não passavam de hipócritas, conforme o próprio Jesus os consideravam. Estas pessoas que estão tentando tomar posse do reino de Deus são os homens violentos, os homens que usam a força, usam o poder, que tentam tomar posse do reino de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço. Então, os homens valentes, os homens poderosos, violentos, como Herodes, que prendeu o próprio João Batista. Então, estes homens estão tentando dominar o reino pela força, mas a palavra de Deus diz que não é o forte, não é o vigoroso que entra no reino do céu, e sim o fraco, o necessitado, aquele que sabe que reconhece a sua própria fraqueza, e assim ele depende exclusivamente de Deus. Esse é o verdadeiro herdeiro do reino dos céus. Amém? E se você, meu irmão, você está enquadrado nesta situação, se você reconhece a sua própria fraqueza, a sua própria dependência de Deus, você será o herdeiro, você já é herdeiro do reino dos céus. Amém? Então, é neste sentido que Jesus está falando disso aqui, falando
do reino dos céus, falando que João é menor do que aqueles, né? Do que os que ele é menor do que os que estão no reino dos céus, porque os que estão no reino dos céus é maior do que ele. É maior no sentido de que João nasceu na era passada, mas agora João está no reino dos céus. Tanto ele como todos aqueles do Antigo Testamento que foram resgatados por Deus, chamados por Deus, estão no reino dos céus, assim como nós também iremos estar no reino dos céus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, mas a Bíblia diz então que João foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. Rejeitaram João por quê? Porque ele era muito duro, muito austero, e rejeitaram Jesus porque Jesus era muito alegre, muito festivo, né? Jesus participava de reuniões familiares, Jesus não dizia não negava nenhum convite, todos os convites Jesus comparecia, ele dizia sim, eu vou. Ele foi ao casamento, ele foi à casa de Simão, o fariseu, ele foi a tantos lugares. Jesus não dizia não para ninguém. E ele não diz não até hoje. A resposta de Jesus para você é sim. Basta clamar, basta buscá-lo, que ele vai dizer sim para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Jesus também fala aqui no versículo 16 das pessoas rejeitando, né? Da rejeição do próprio Jesus, também como a rejeição de João. E ele diz no versículo 16: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros. Meninos, que dizem: nós tocamos flautas, não dançastes, entoamos lamentações, não pranteastes. É igual aquele menino que é o dono da bola, né, que vai jogar o futebol ali na rua. Antigamente tinha muito isso, os meninos jogavam na rua, aí o garoto levava a sua bola. Se deixasse ele jogar, eles tinham a bola, mas se não deixasse ele jogar, ele pegava a sua bola e ia para casa. Nesse sentido aqui também nós podemos entender essas pessoas, né? Essas pessoas, os arrogantes, os que se acham, os que se dizem eu posso porque eu sou maior, sou mais bonito, eu sou mais rico do que ele, eu posso, né? Então Jesus está falando desta hipocrisia. Então, ele está comparando essas pessoas como os meros espectadores que não aceitaram João Batista e tampouco aceitaram Jesus. Amém? Então, é neste sentido. E eu quero te dizer, querido, que aceitar Jesus é despojar-se de todo orgulho, de toda soberba, de toda avareza, de toda sabedoria, é tornar-se simples, tornar-se manso, de coração puro. Tornar um eterno aprendiz do reino de Deus através do quê? Através do arrependimento, através da entrega total a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E no versículo 20 até o 24, Jesus faz uma advertência às pessoas, né? Aquela geração. Ele começa falando que Jesus então passou a recriminar as cidades nas quais ele operara muitos milagres. Então, e pelo fato delas não terem se arrependido, não é isso? Então ele diz assim no versículo 21, é de ti Corazim, é de ti Betsaida, porque sentiram em Sidom, e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, se vestido de panos de saco. Então o que Jesus está dizendo aqui também para Cafarnaum, é que aquela geração passaria por um julgamento vindouro, porque mesmo vendo os milagres que ali foram operados, eles se recusaram a receber a palavra de Deus. Por isso é que Jesus disse que aquela geração terá um julgamento no dia do juízo mais duro do que haveria para aquelas cidades. Haveria para Sodoma. Talvez se eles tivessem ouvido, assim como os ninivitas, quando ouviram a pregação de Jonas, Jonas tentou fugir de Deus de todos os meios, mas
teve que obedecer a Deus. E Jonas prega aos ninivitas, os ninivitas se arrependem. Eles entram em jejum. O rei ordena que nenhum animal, nenhuma pessoa, nenhum animal coma ou beba nada durante 3 dias. E se vistam de pano de saco e com cinza, e deitem na cinza. De arrependimento, humilhação. É este o Evangelho de Cristo que nos conduz para essa posição de humilhação. Nós devemos e precisamos nos humilhar, reconhecer que nós não somos nada, reconhecer que a nossa vida está na mão de Deus e tudo vem de Deus. A nossa saúde, a nossa paz, a nossa família, tudo que nós temos vem de Deus, é Ele que nos concede. Então, neste sentido, nós precisamos nos humilhar todos os dias e reconhecer que o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história, da nossa casa e da nossa família. Amém? Então, quantas pessoas hoje querem e desejam em seu íntimo um Deus conforme as suas necessidades? Tá igual essas pessoas aqui que Jesus se refere a elas, aquela geração que se tornara mais culpada ou impenitente do que aquelas pessoas que não conheciam, que não ouviram falar de Jesus, que praticavam as suas crenças, que tinham vários deuses. Mas Jesus está advertindo esses que ouviram, Então, do seu jeito, da sua vontade, com seus próprios méritos, ninguém será salvo, ninguém entrará no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. E para terminar esta mensagem, é que nós temos um dos mais maravilhosos convites de Jesus. E o próprio Jesus, em pessoa, falando a comunidade, deixando um recado para mim e para você, para nós que estamos aqui hoje, para você que ainda não conhece o Evangelho, a palavra de Deus. Jesus tem um convite para você nesta noite. É este convite maravilhoso que vai fazer com que nós andemos na sua presença, suportemos os pesos, as tribulações, as lutas, as dificuldades. É através deste convite de Jesus que nós nos transformamos, que a nossa vida é transformada, que as nossas dores são curadas, que nós somos libertos da garra do inimigo, nós somos libertos do mundo. Através desse convite de Jesus, quando nós aceitamos, nós somos restaurados, curados, libertos, restaurados. E passamos a andar no caminho da vida, no caminho da verdade, no caminho da salvação, quando aceitamos este convite. Acompanhe comigo a leitura. Mateus 11, versículo 28. É muito conhecido estes 3 versículos aqui, 28 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aleluia. Observe que Jesus, ao mesmo tempo que ele repreende aquelas pessoas, que ele chama aquelas pessoas à responsabilidade, a compreender a necessidade de ouvir, de entender e de seguir a sua palavra, o seu evangelho, ele faz um convite maravilhoso. Então, diante da rejeição de todos, dos sábios, Jesus se revela aos pequeninos, aqueles pobres, mulheres, crianças, pecadores, todos os que viviam à margem do poder e da sabedoria da sua época. É o mesmo convite para hoje. Os pequeninos, que são os mansos de coração, os humildes de espírito, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Está em Mateus 5. Estes são os pequeninos. A estes pertence o reino do céu. A estes pertence o reino do céu. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, o convite de Jesus é a base de todo o evangelho. O convite de Jesus é a base
de toda a missão da igreja. Esse convite, ele é extensivo. Ele é um convite inclusivo. Ele é um convite para todos. É um convite para todas. Ele não é um convite imposto, ele não é como uma imposição, mas como bênção. Você não é obrigado a aceitar de imediato, mas você está livre para dizer sim, também está livre para dizer não. Só que quando você diz não, você vai colher as consequências. Você vai colher os frutos da sua semeadura. Porque Deus não lhe obriga a semear. A semeadura é livre. Você pode semear qualquer semente, mas a colheita você é obrigado a colher. Deus te obriga a colher aquilo que você plantou. Você não pode colher feijão quando você planta milho. Você não pode colher trigo quando você planta arroz. Você não pode colher bonança quando você planta vendaval. Então, o resultado de aceitar o convite de Jesus é o resultado da colheita, da semeadura. Tá? Então, é um convite inclusivo. Nós somos livres para aceitar ou para rejeitar. Mas, então, essa proposta apresentada por Jesus, quando ele diz, no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para quê? Para a vossa alma. Achareis descanso para a vossa alma. A dor, o sofrimento, as lutas. A nossa alma sofre, padece. O nosso corpo físico resiste a muitas coisas, mas a nossa alma padece. Achar descanso para a alma é a necessidade hoje de muitas pessoas. Milhões de pessoas estão procurando descanso para a alma e se esquece de buscá-la aqui, na palavra de Deus, na palavra do Senhor. É aqui que está o descanso para a nossa alma, para a nossa vida. Você está entendendo? Busque o descanso no Senhor, busque o descanso para a sua alma, para a sua vida, aqui na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus não coloca nenhum peso sobre nossas vidas, além daquilo que nós podemos carregar, além daquilo que nós podemos suportar. Então, queridos, quando aceitamos o convite de Jesus, nós somos curados, somos libertos, somos restaurados e principalmente, aleluia, somos salvos. Salvos de toda dor, de todo sofrimento, de toda injúria, de todo pecado. Somos livres, aleluia. Tá? Então, esta noite, o Senhor está libertando do jugo imposto pelo mundo. O Senhor está restaurando vidas, concedendo descanso para o aflito, para o cansado, concedendo descanso para o alívio da alma. Aleluia. Está curando, está tirando o fardo do pecado, da acusação do inimigo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então, meu irmão queridos, meus irmãos queridos, minhas irmãs, você que ainda não é servo do Deus Altíssimo, você que ainda está resistindo ao convite de Jesus, entenda, a proposta de Jesus não é pesada. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há peso de Jesus sobre nossas vidas. Amém? Então, o descanso para a nossa alma está ligado diretamente à aceitação do convite de Jesus. Amém? E eu quero orar por você nesta noite. Se você quiser acompanhar a leitura comigo, a oração comigo, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Pai querido e santo, eu te louvo, Senhor, te glorifico e te agradeço por este momento. Eu te agradeço pela vida, Senhor, desta pessoa, meu Pai, que está agora diante de mim, com pensamento em Ti, meu Deus, que acabou de ouvir, Pai, esta mensagem. Oh Deus, que o seu coração seja quebrantado. Oh Deus, que o Teu Santo Espírito toque, Senhor, neste coração. Toque, Senhor, nessa mente, venha transformar,
venha mudar, Senhor. Venha mudar o pensamento, venha mudar a mente, para que ela não se conforme, Senhor, com este mundo, mas seja renovado, Senhor. Para que possa, Senhor, experimentar qual seja a boa, qual seja a agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para estas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um, meu Deus, que está me ouvindo nesta noite, cada um que está ouvindo esta tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa os filhos, abençoa os lares, Senhor. Quebra todo o mal, toda a corrente do inimigo contra essas vidas, Senhor. Todo o laço do passarinheiro caia por terra, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Antes de terminar, deixa eu te falar. Nosso próximo culto da terça-feira, em nome de Jesus, ele será presencial na igreja, tá? Eu conto com a sua participação. Amém? Deus os abençoe.